paz, muito bem-vindo mesmo a você que nos acompanha aqui no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos trazer algum tema dentro das escrituras sagradas de capa a capa. Nós temos por lema no canal Pensai nas coisas do alto. E o tema que nós vamos trabalhar hoje para nossa edificação é o seguinte: Moisés e o seu corpo disputado. Queridos, na Epístola de Judas, no versículo 9, refere-se a um evento que não é encontrado em nenhum outro local das Sagradas Escrituras. O arcanjo Miguel, ele teve que lutar ou disputar com o Satanás pelo corpo de Moisés, mas o que isso implicava não é descrito na Bíblia. Uma outra luta angelical é relatada por Daniel, o qual descreve um anjo vindo a ele. Este anjo chamava-se Gabriel, nos capítulos 8, versículo 16, capítulo 9, versículo 21. Diz a Daniel que ele foi resistido por um demônio chamado Príncipe da Pérsia, até que o arcanjo Miguel veio ao seu auxílio. Quando o anjo Miguel enfrentou o príncipe da Pérsia não era um príncipe mortal, mas um poderoso ser espiritual que dominava o reino da Pérsia. Ele era uma personificação das trevas, oposição aos planos de Deus e procurando impedir seus propósitos na terra. Sua influência sobre o reino terreno era forte e tinha reunido forças para cumprir sua malévola agenda. Enquanto o arcanjo Miguel se preparava para o confronto, ele sabia que a batalha seria feroz. Armou-se com a armadura de Deus e embarcou em sua missão, guiado pela sabedoria e autoridade divinas. Chegando ao reino espiritual sobre a Pérsia, Miguel enfrentou o príncipe da Pérsia, uma presença sombria e formidável. O embate entre seus poderes abalou os próprios alicerces dos céus. Raio estalou e o trovão explodiu quando suas energias colidiram. Miguel lutou com determinação inabalável, alimentado por sua fidelidade a Deus e seu amor pela humanidade. A cada greve, ele liberou o poder da justiça e da verdade, com o objetivo de quebrar as garras da escuridão que o príncipe da Pérsia detinha no reino terreno. A batalha prosseguiu, com Miguel e o príncipe da Pérsia travados em uma luta feroz. Sua força e poder eram iguais, e o conflito parecia prolongar-se sem parar. No entanto, a fé de Miguel no poder de Deus e seu compromisso com a causa divina impulsionaram-no para a frente. Enquanto isso, na terra, um servo fiel chamado Daniel estava orando fervorosamente e buscando a orientação de Deus. Mal sabia ele que suas orações estavam sendo respondidas e que uma grande batalha espiritual estava se desenrolando nos céus em seu nome. À medida que a batalha se desenrolava, Deus ouviu as orações de Daniel e despachou Miguel para ajudá-lo. O conflito se intensificou à medida que Michael avançava, recusando-se a recuar diante da escuridão. A cada golpe, enfraqueceu o domínio do príncipe da Pérsia, repelindo as forças do mal. Assim podemos aprender, queridos, nesses textos que os anjos e demônios lutam batalhas espiritual pelas nações e pelas almas dos homens. E que os demônios resistem aos anjos e tentam impedi-los de fazer a vontade de Deus. Vamos focalizar hoje nesse vídeo o que está escrito na Epístola de Judas, que diz que Miguel foi enviado por Deus para lidar de alguma forma com o corpo de Moisés. Várias teorias têm sido formuladas quanto ao que essa luta em relação ao corpo de Moisés poderia ser. Mas no vídeo de hoje nós vamos entender o que possivelmente poderia ter acontecido nesse episódio. Então, Moisés e o seu corpo disputado. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes de mais nada, eu quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, receba carinhosamente o nosso convite, faça sua inscrição, e nos acompanhe com temas interessantes que temos aqui. Todas as sextas-feiras nós lançamos um tema novo aqui no canal Chanel Pensador. Que Deus abençoe, a sua participação, muito nos alegra a sua companhia. Que Deus te abençoe.
Então, queridos, por que Satanás queria o corpo de Moisés? O livro de Judas, que possui somente um capítulo, no versículo 9 está escrito o seguinte, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso é o que está escrito no versículo 9. Este assunto, querido, sem dúvida é muito interessante, já que conta a disputa do arcanjo contra Satanás a respeito do corpo de Moisés, o líder do povo hebreu. Porém, se formos buscar no Antigo Testamento, onde é narrada a história desse líder hebreu, ali nós não encontramos nenhuma afirmação a respeito dessa que Judas escreveu na sua epístola. Nós poderíamos ir, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 5, lá diz que Moisés foi sepultado na terra de Moabe, e o texto deixa bem claro que ninguém, sabe o lugar até hoje onde ele foi sepultado. Moisés, ele tinha cerca de 120 anos quando morreu, e a Bíblia descreve que não lhe escureceram os olhos e nem dele se abateu o vigor. Então, veja nesse comentário que Moisés, ele ainda, quando em vida, ele tinha uma relativa saúde boa, Ele morreu com boa saúde. Ainda percebemos no texto do livro sagrado que relata sobre ele, foi que Deus, o próprio Deus, foi que havia sepultado a Moisés. A Bíblia não diz especificamente o local, um lugar. Ele é até hoje desconhecido, e nem o povo hebreu, que era liderado por Moisés, sabia naquela época onde o líder teria sido sepultado. Se o escritor do Deuteronômio não menciona de fato onde ele foi sepultado, então surge uma pergunta: de onde foi então que Judas obteve essa informação que ele escrevera no versículo 9 da sua epístola? De onde ele soube que o arcanjo defendeu o corpo de Moisés contra Satanás e registrou isso em sua carta? Se o que temos em Deuteronômio não traz requisitos detalhados sobre essa questão. Bem, queridos, o livro de Deuteronômio diz que o próprio Deus foi quem sepultou o corpo de Moisés. E o que mais dá para entender então é que esse corpo estava sendo protegido a mando de Deus pelo arcanjo Miguel. A história do anjo Miguel. Na Bíblia, o anjo Miguel é um dos anjos proeminentes e poderosos. Seu nome significa quem é como Deus, e ele é frequentemente retratado como um guerreiro ou defensor do povo de Deus. Miguel é mencionado pela primeira vez no livro de Daniel, onde é descrito como um dos principais príncipes e o protetor de Israel. Ele também é mencionado no livro de Judas, onde se diz que ele disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés. No livro de Apocalipse, Miguel é descrito como o líder dos anjos na batalha contra Satanás e seus seguidores. Ele é retratado como um guerreiro, usando armadura e empunhando uma espada. Na tradição cristã, Miguel é frequentemente descrito como um poderoso defensor da fé. A história de Miguel nos lembra que existem poderosas forças em ação no mundo, tanto o bem quanto o mal. Então, podemos conciliar algumas informações nessa questão aqui. Primeiro, vamos entender qual era o papel dos anjos, porém, eu serei muito breve nesse assunto aqui dos anjos, porque é um assunto muito vasto, mas se você quiser saber detalhes sobre a função dos anjos, a criação, o serviço deles, quem são os anjos, como eles são, nós temos aqui no canal uma sequência, uma série de vídeos intitulado Angelologia, a origem dos anjos. Consulte aqui no canal,
é um assunto muito interessante, muito legal de se assistir, ok? Pois bem, os anjos sabemos que são criaturas de Deus, né? Seres celestiais amando a serviço de Deus como mensageiros para cumprir missões dadas pelo Criador. Então, quando eles agem ou fazem alguma coisa, eles não fazem nada além da sua vontade, mas da vontade do próprio Deus. Então, sendo assim, sabemos que o arcanjo Miguel, ele estava guardando e protegendo o corpo do profeta embaixo da ordem de Deus, né? E isso para nos trazer entendimento que não gera nenhuma novidade para nós, né? Que os anjos trabalham, né, dentro da vontade de Deus. O anjo líder das hostes celestiais estava cumprindo uma missão dentro, né, do mandado do Senhor Deus. E a ordem para esse anjo era guardar o corpo de Moisés até que Deus mesmo o sepultasse definitivamente. Porém, queridos, enquanto ele estava nessa incumbência, nessa missão, Miguel teve que enfrentar Satanás, é o que a Bíblia relata. Miguel, sendo uma forte autoridade por seu título de arcanjo, líder de hostes celestiais, passou a usar o nome do Senhor nesse impasse para derrotar o inimigo. Assim então, ele disse: "O Senhor te repreenda, Satanás." Isso foi o bastante para afugentar o inimigo, mas até aí tudo bem. Porém, surge uma outra pergunta. O que Satanás, de fato, ele queria com o corpo de Moisés? Qual seria o seu objetivo, o seu intento, a ponto de enfrentar o arcanjo Miguel? Bem, isso, queridos, está em oculto nas Escrituras, né? Não foi explicado esse motivo em detalhes. Porém, isso também não nos impede de imaginar o real motivo dele ter feito isso, dessa disputa ter acontecido, entendendo que o inimigo é astuto, é cheio de malícia, é cheio de maldade. Então daí não dá pra gente duvidar do que ele é capaz. Então, isso compreendemos e podemos entender mais ainda de forma melhor quando conhecemos também a pessoa do profeta Moisés. O que a Bíblia fala sobre esse grande líder dos hebreus, né? Aí dá para a gente compreender um pouco o interesse, né, de Satanás no corpo do profeta. Se formos para Deuteronômio, no capítulo 34, versículos que se estendem do 10 ao 12º, leiamos agora, queridos, e vamos observar esses versículos, o que eles dizem. Diz assim a palavra de Deus: "Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor, conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel." Então, amados, observou que aqui a Bíblia relata sobre os feitos desse homem, né? Quem era ele? Observou que a Bíblia descreve, né, da importância da instrumentalidade de Moisés nas mãos de Deus. Então, por causa disso, por meio de suas mãos, Deus fez acontecer prodígios, muitas coisas demais fantásticas de serem vistas. Foi o que o povo presenciou naquela época. E por isso tudo, o povo hebreu tinha uma imensa admiração pelo seu líder. Eles nunca tinham visto alguém semelhante àquele homem. Muitos até o tinham como um ser superior. Achava que Moisés era um homem celestial. Pense aí como era, o conhecimento de Moisés para o seu povo naquela época. É claro, queridos,
que Satanás sabia também de tudo isso. Agora, amados, dá para você imaginar por que Satanás queria o corpo desse homem, desse profeta, líder incomparável. A Bíblia diz que nunca mais se levantou um profeta como aquele homem era. Então, podemos imaginar Satanás de alguma forma usando o corpo visível de Moisés num lugar conhecido à vista de todos para atrair multidões, para que elas viessem almejar o sepulcro onde ele estivesse ali colocado, onde muitos já faziam isso em vida. Imagine ele pegando isso e usando para instigar as pessoas a pecarem, a se distanciarem de Deus. Então imagina ele criando um local para Moisés, né? Uma lápide para que as pessoas pudessem visitar e venerar aquele líder. Imagina o que ele faria de bagunça espiritual. Assim seria fácil ele induzir, tornar aquele local sagrado, visitado, né? Tornando tradição devido o túmulo ou o corpo de Moisés estar ali. Bueno amigos, estamos ahora en el Monte Nebo, el lugar donde Moisés murió, acá en Jordania, un país árabe. Acá fue donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida y le dijo no vas a entrar, pero le mostró. Monte Nebo, los cristianos en la época antigua construyeron una iglesia y hay una tumba conmemorativa, por supuestamente está vacía porque el cuerpo de Moisés nunca se encontró. Esto es increíble, miren qué hermoso. Muchos turistas aquí, de muchas partes del mundo. Los cristianos construyeron una iglesia, es esta que se ve ahí. Aquí pueden ver una representación de ese poste, ese madero ahí, que tiene lo que parece ser una serpiente enrollada. Quizás es representativo de la serpiente de cobre en el desierto, cuando Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de cobre para sanar a aquellos del pueblo de Israel que habían sido mordidos y estaban enfermos. Aquí los cristianos construyeron una iglesia en este sitio. Ahí se pueden apreciar los mosaicos, el Lebanón. Y aquí los creyentes que colocan velas, haciendo sus peticiones. Bueno amigos, ya voy a ir cerrando el vídeo con esta vista de esta iglesia construida por los cristianos, una iglesia muy antigua en este sitio del Monte Nebo. Você já imaginou isso? Ora, queridos, se por menos hoje multidões fazem romarias, seguem caminhos para devotarem aos seus ídolos favoritos, imagine tendo ali o corpo de Moisés, um profeta singular daquele ali, o qual a Bíblia descreve. Imagine você o túmulo de um homem, o qual a Bíblia destacou por ser uma pessoa que ficou conhecida por ser um instrumento miraculoso nas mãos de Deus. Pense aí o que o povo faria. Veja então, queridos, que uma das ferramentas terríveis do inimigo de nossas almas é a idolatria. Vimos que antigamente era bem mais temido o pecado da idolatria no meio evangélico. Porém, hoje está se tornando tão comum quanto ver um crente com a Bíblia debaixo do braço. A idolatria está sorrateira em todos os aspectos na nossa sociedade. Tá aí, precisamos perceber o quanto somos idólatras, o quanto isso afeta o nosso relacionamento com Deus.
Eu não estou me referindo apenas a ídolos de gesso, barro, imagens de santo. Eu vou além disso. Quando falamos de idolatria, talvez alguns devam imaginar que estamos falando de imagens de ídolo, né, de santinhos. Claro, queridos, que isso também a Bíblia condena, mas eu vou além disso. Né? Se pensarmos somente nesse aspecto, o nosso entendimento sobre o pecado da idolatria é muito superficial do que poderíamos imaginar além. É importante, amados, voltarmos o nosso percurso no projeto original da criação, quando o homem deveria adorar somente a Deus, o Criador de todas as coisas, e só a Ele prestar culto, né? Venerar, adorar somente a Ele. É importante voltarmos, né, a essa essência, às raízes, né? Mas com a queda, né, do homem, tudo mudou. O homem mudou completamente sua forma de adoração. A inclinação para adorar, né, permanece no coração de seres humanos, mas como cegos, todos erram o alvo, né, e nem se dão conta de que estão errando o alvo, fazendo errado achando que é certo. Os evangélicos no Brasil, no entanto, correm mais perigo quanto idólatras de outras instituições. Na concepção de muitos, apenas as imagens e peças sacras comuns entre outras instituições, entre os católicos ou outras religiões animistas, que indicariam a prática de idolatria. Mas, queridos, isso vai além. Vai muito além disso daí, já que esses objetos são claramente condenados na Bíblia por Deus. Claro que sabemos que este ato, né, constitui uma violação direta dos mandamentos de Deus, né? Mas olha o que o mandamento diz, Deuteronômio capítulo 5, versículo 8 e 9. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se curvará diante deles, nem as cultuarás. A Bíblia é clara, veemente a respeito da idolatria, né? Que não se deve ter, né? Não se deve praticar, não se deve observar. Sendo assim, amados, vamos entender um pouco desse pecado que, apesar de tão temido no meio dos evangélicos, é tão comum quanto ver um crente com a Bíblia debaixo do braço. Infelizmente, nós ficamos sem perceber o quanto somos idólatras, o quanto isso tem afetado nosso relacionamento com Deus. Né? Achamos que frequentar uma igreja relativamente é essencial, mas, queridos, nós, como morada do Espírito Santo, devemos ter um testemunho no geral, em todo lugar, em toda circunstância, respirar Jesus e não manchar o nome de Deus em nós. Então, nossa conduta e nossa prática deve ser em todos os lugares e viver tudo que a Bíblia pede e repudiar aquilo que a Bíblia condena, né? Mas qual é mesmo o conceito real de idolatria? Antes de darmos um conceito de idolatria, vamos primeiro descrever como nós pensamos sobre essa idolatria. Qual é a definição de idolatria no sentido comum, no geral, hoje? A primeira característica que pensamos quando queremos definir idolatria achamos que é um comportamento, ou seja, algo que nós fazemos contrária à vontade de Deus, no sentido de cultuar algo, alguém, né, um objeto. Né? Esse é o primeiro conceito, a primeira característica. Sendo assim, para nós, a idolatria tem a ver com um comportamento externo, né? Uma ação, aquilo que eu faço, né? Como eu ajo, me prostro, eu adoro, eu venero. Então, num geral, uma primeira característica de idolatria é apenas uma definição de algo que acontece de forma exterior. Numa segunda característica,
é pensar a idolatria como um pecado específico, místico, algo específico, porque penso que isso é apenas aquela ação de adorar uma imagem qualquer. Eu adoro ou não adoro, né? Ou eu não adoro do profundo, né, do coração, apenas olhando, apenas venerando. Aí alguns até tecem um comentário: como eu gosto de uma foto de algum familiar, né? Ali eu gosto também daquela imagem. Então, a segunda característica é pensar que é apenas um pecado específico místico, né? Mas há uma terceira característica, é pensar na idolatria apenas com um pecado dos outros. Eu sou evangélico, eu sou cristão, minha fé, minha crença é diferenciada porque eu repudio a idolatria. Ou seja, que quem não é cristão é descrente, né? E o crente, ele tem essa conotação de que ele não observando a idolatria, aí está perfeito. Como se o foco central do testemunho do cristão fosse somente a idolatria. Pronto, eu repudio, eu não concordo e eu sou contra, então eu estou perfeito. Em geral, a idolatria é um pecado, querido, que os evangélicos costumam nominar como um pecado de religiões pagãs que nem conhecem a Bíblia ou não são cristãos. Aí eles rotulam dessa forma. Mas eu queria fechar essas características com uma quarta característica. É sobre a idolatria. Eu pensar que a idolatria é apenas um pecado litúrgico, ou seja, algo relacionado apenas com aquela imagem, né? Alguém que se prostra diante dela ou não, alguém que coleciona ela, que guarda com carinho, em amor. Em resumo, esse é o entendimento sobre o pecado da idolatria de muitas pessoas, né? Algo místico, né? Algo litúrgico, né? Algo apenas do exterior tipo das pessoas, algo externo. Bem, esse é o resumo sobre idolatria. Todavia, o que precisamos entender é o seguinte: será, queridos, que a idolatria retomará somente a isso? Ela se resumirá somente a essas características? O que a Bíblia ensina sobre o pecado da idolatria? É isso que nós devemos entender. Não o que eu acho, não o que eu penso, não como eu ajo a respeito da idolatria, mas o que a Bíblia me ensina a respeito dela. Isso é o que precisamos entender. Como a Bíblia define idolatria. Para compreendermos a definição desse pecado que a Bíblia diz, veja o que o profeta Ezequiel ele escreveu no capítulo 14, versículos de 1 a 5. Vamos ler, ouça atentamente ou acompanhe comigo esse texto que diz assim: então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Segundo versículo, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Versículo 4, portanto, fala com eles, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levante os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Versículo 5, para que eu possa apanhar o casal de Israel no seu próprio coração, por enquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Eu li na versão revisada e atualizada da Bíblia Sagrada. Então, queridos, do texto que lemos agora, podemos extrair alguns elementos que podem nos ajudar na compreensão melhor da definição bíblica do pecado da idolatria.
só uma observação. Lembre-se que é Deus conversando com o profeta Ezequiel. É Deus tratando sobre esse aspecto. É tecendo a lei sobre a nação de Israel através do profeta. É Deus falando. Então, primeiro, esse texto diz que a idolatria não é mais um pecado externo, mas sim interno. Deus diz essa idolatria que começou no seu coração. Deus diz que a idolatria começa de dentro para fora. É um pecado interno, pecado que nasce no coração, não é externo. É o que lemos no versículo 3º. Esses homens levantaram os seus ídolos aonde? No seu coração, e o tropeço da sua maldade colocaram-os diante de si. Eles tropeçaram no coração. O pecado da idolatria começa no coração. Veja, querido, um segundo ponto sobre o que Deus falou a Ezequiel. Segundo lugar, esse texto também diz que a idolatria é um pecado raiz. Então, o que isso quer dizer? Quando pensamos na idolatria como um pecado específico, a Bíblia ensina que a idolatria é um pecado radical, raiz, ou seja, não é um pecado específico, mas é algo que contamina o corpo inteiro, a mente, nossos atos, nossa fé. Mas é a iniquidade que sempre tem diante de si. É o que Deus falou através do profeta. Essa idolatria que nasce do coração é um tropeço para a iniquidade. E essa iniquidade vai sempre ser mostrada diante das pessoas. Um terceiro ponto do que podemos extrair desse diálogo de Deus com Ezequiel é o seguinte. A Bíblia diz que a idolatria é um pecado universal. Ao contrário de nosso senso comum, a idolatria não é um pecado somente de alguns grupos, como a gente, principalmente os evangélicos, fica apontando e titulando. É algo universal, é um pecado intrínseco ao ser humano, como veremos a seguir. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos acerca da idolatria humana. Romanos capítulo 1, versículos de 21 a 25, nós já estamos aqui na doutrina da igreja evangélica. Veja só o que Paulo diz. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios comandos, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como imagens de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. E o versículo 25 final diz: porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo chama todo idólatra de mentiroso, de uma fé mentirosa, de uma fé sem validade, de um engano. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele é inevitavelmente levado à idolatria. Lembre-se, do coração para fora, ele começa a se enganar, ele mente para si mesmo, ele mente para os que estão em sua volta e principalmente, ele mente para Deus, porque a idolatria é algo que rouba o lugar de Deus. Esse estado de escravidão da idolatria não é somente para os ímpios, mas todos aqueles que desconhecem e rejeitam o conhecimento do Criador. E eu faço nota aqui para você observar, Deus estava falando isso para o profeta Ezequiel, falar para o povo de Israel. Falar para o povo de Deus que estava misturando as coisas em seus lugares errados. Então, queridos, são coisas que devemos observar. Tal pecado também pode estar dentro da igreja cristã. Ora, como tem idolatria nas igrejas evangélicas nesse século moderno. Uma pessoa pode dizer cristão e ser um idólatra. Veja o que a Bíblia adverte sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria.
Leia esse versículo ao pé da letra, ó, o que Paulo está dizendo. Portanto, meus amados, meus irmãos na fé, meus crentes da igreja, fuja da idolatria. Paulo está dizendo isso para a igreja. Paulo está exortando aqui os crentes dentro da igreja. Deuteronômio capítulo 5, versículos 8 e 9, o qual já lemos anteriormente, nos faz observar que os 10 mandamentos foram dados ao povo escolhido de Deus, aos cristãos e não aos pagãos. Os 10 mandamentos foi para o povo do próprio Deus, e lá nos 10 mandamentos está o combate à idolatria. Tais obrigatórios bíblicos foram dados à igreja, queridos. Precisamos nos atentar a isso, queridos. Satanás não queria o corpo de Moisés para suscitar a idolatria no meio pagão, não, porque o paganismo já é dele. Era para atrair o povo hebreu, o povo de Deus. E se ele tivesse conseguido, queridos, ficamos a imaginar a miséria que ele teria causado ali no meio do povo hebreu. Satanás sabia que se conseguisse o corpo de Moisés, seria uma questão de pouco tempo. Então, sendo assim, o sepulcro de Moisés se tornaria um lugar de penitência, de adoração, de romaria. Pessoas vinham de longe para ir lá no túmulo de Moisés, iam pagar promessa, iam fazer pedidos. Imagine, os feitos magníficos daquele profeta, líder dos hebreus, faria com que o povo se desviasse do verdadeiro caminho. Passariam a deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. Nossa, pastor, será que você não está sendo taxativo direto? Será que não está, pegando pesado e exagerando? Será que você não está atingindo alguma religião falando isso aí? Não, queridos. Eu não estou falando nada além do que a Bíblia nos trouxe sobre esse assunto. Agora, se tivesse sido o mesmo caso de Satanás ter conseguido o corpo de Moisés, ele faria a idolatria estourar ali, rapidinho, no meio do povo de Deus. Ele conseguindo o corpo de Moisés, aí a miséria estaria feita. Deus viu isso, Deus enviou o arcanjo, proteja o corpo de Moisés, porque tem gente tramando coisa ruim, porque Deus já sabia disso. Satanás faria a idolatria estourar se ele conseguisse o intento dele. Reflita comigo. Foram 10 ações de Deus contra Faraó no Egito e Faraó foi derrotado. Veja, o povo hebreu, além disso, todo o povo hebreu, além de acompanhar, ver o livramento de 10 pragas ali no Egito, presenciou como testemunhas oculares a grande ação de Deus usando Moisés para quê? Para abrir o Mar Vermelho e derrotar o exército de Faraó. Mais uma vez, o povo hebreu foram testemunhas oculares desses feitos. Livramento da ação do inimigo que morreu afogado ali nas águas do Vermelho. Em seguida, Deus alimentou todo aquele povo com maná caído do céu. Aí água brotou da rocha, roupas não se rasgaram. Diante disso tudo que o povo hebreu presenciou, foram testemunhas. Eles viram os feitos miraculosos de Deus através do profeta Moisés. Aí, pouco lá adiante, com as próprias mãos, construíram um animal de ouro para adorar no lugar do Criador. Aí, meu querido, eu lhe pergunto, se Satanás tivesse se apossado do corpo de Moisés, o que ele não faria? Depois de tudo que o povo hebreu viu, com as próprias mãos, fez um ídolo de ouro para adorar no lugar de Deus. Imagine o que Satanás conseguiria com aquela gente ali. Então, Deus manda o arcanjo guardar o corpo de Moisés, pois assim o povo hebreu, ao invés de ficar cultuando o sepulcro de um morto, passaria a olhar, a depender de Deus.
eles passariam a se concentrar melhor na missão que eles tinham ali no deserto. Qual era? Conquistar a terra prometida. Aí não se preocuparia com o sepultamento, com a morte, né, ou com o local onde Moisés estava, mas sim, eles estariam olhando para frente, para a missão que lhe foi cabível. Às vezes, quando lemos essa passagem, ficamos a nos lamentar, tristes, né, pelo motivo de que Moisés, ele não entrou na terra prometida com o seu povo. Depois de tudo que ele passou, de tudo que ele fez, ele não entrou na terra prometida. Mas isso, com certeza, não foi uma das piores punições que ele teve, né? Pois se pensarmos assim, queridos, podemos também ver que o próprio Deus que se incumbiu de sepultar a Moisés. Pelo que eu conheço da Bíblia, pelo que eu leio da Bíblia, foi a única pessoa no mundo em que o próprio Deus a sepultou, né? Fez questão disso, né? Além do mais, também foi Deus Criador que levou a alma de Moisés a descansar no seio de Abraão. E agora ele passa a desfrutar do descanso eterno. Mais ainda, querido, esse texto na Epístola de Judas, segundo alguns pesquisadores, evoca uma antiga tradição judaica, segundo a qual o arcanjo Miguel luta com o diabo para pegar ou proteger o corpo de Moisés, né? Depois da morte. Há uma tradição judaica que também relata sobre esse feito. Essa tradução encontra-se também na obra apócrifa chamada Assunção de Moisés. Não é um texto bíblico. Mesmo assim, vários sacerdotes da igreja, entre os quais Clemente de Alexandria, também Orígenes, eles fazem menção desse texto, né? Porém, essa obra é apócrifa, né? Ela acabou se perdendo e não se acha mais os originais dela. Para entender mais ainda dessa história de por que Satanás queria o corpo de Moisés, podemos nos apoiar a um outro texto, né, bíblico, que é a quarta visão de um profeta. Se encontra registrado no livro de Zacarias, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o que está registrado no livro desse profeta. Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo de Yahvé, e Satã, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo disse a Satã: que Yahvé te reprima, que elegeu Jerusalém. Este não é, por acaso, um tição tirado do fogo? Né? Então essa palavra aqui no livro de Zacarias, no capítulo 3, também o arcanjo do Senhor defende o servo de Deus Josué contra Satanás. Veja como esse assunto ele é recorrente na tradição judaica, que via o Senhor sempre protegendo o justo, mesmo o justo estando morto, né? É protegido pelo Senhor através do arcanjo, né? Que tira o fiel das mãos do diabo, né, o príncipe do inferno. Mas, mesmo nesse caso, o anjo não teve a ousadia de tirar o papel de Deus. Né? Como nós falamos anteriormente, eles estão dentro da missão de Deus e nada do que eles fazem está dentro da sua vontade, mas da vontade de Deus. Então, queridos, quem é o único que pode julgar, né? E não proferiu contra Satanás um juízo que o condenava, né? Foi ali o arcanjo. O arcanjo protegeu o corpo de Moisés e, por sua vez, Deus fez o devido sepultamento em um local até hoje desconhecido, devido aos motivos que nós discorremos no texto de hoje, no vídeo de hoje. Ok? Espero termos esclarecido, né, alguma coisa dentro desse assunto, né? Mas dá para também extrair muitas lições para a nossa vida e entendermos que Deus é o arquiteto, criador, supremo, que merece toda a nossa adoração. E assim nós fechamos essa epístola, né? Esse episódio na vida ilustre desse grande profeta de Deus.
Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal.